Olá, guerreiros de toga! Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para mais uma daquelas análises, sabe, bem diretas ao ponto, sobre as decisões que mexem com o nosso dia a dia nos tribunais. E antes da gente mergulhar no assunto, aquele recado rápido de sempre, né? Se este conteúdo te ajuda na prática, já sabe, se inscreve no canal, deixa aquele like e compartilha. E claro, não esquece de visitar o nosso site oficial, o guerreirosetoga.com.br. Certo, vamos lá. O tema de hoje dá pano pra manga, viu? É uma daquelas perguntas que a gente sempre se faz. Quando uma empresa é multada por litigância de má-fé, essa conta pode ir para o bolso do sócio? Pois é, o Superior Tribunal de Justiça bateu o martelo sobre isso e a gente vai desvendar essa decisão agora, tintim por tintim. Para a gente entender bem o raciocínio, vamos direto ao coração do conflito. Imagina a cena: uma empresa deve para um consumidor, mas além disso ela tomou uma multa por ter agido de forma desleal no processo. A grande questão é, essas duas coisas, a dívida e a punição, são farinha do mesmo saco? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão que caiu no colo do STJ. O cenário é clássico, né? A empresa não tem patrimônio, não tem como pagar a dívida principal e ainda tem essa multa por má-fé nas costas. O que o advogado do consumidor faz? Claro, mira no patrimônio do sócio. E aí? O sócio tem que pagar a dívida e a multa também? Para a gente começar a montar esse quebra-cabeça, vamos para a primeira peça, a famosa teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Essa é a grande ferramenta que a gente usa para proteger o consumidor. E a força dessa teoria está na simplicidade dela. É bem objetiva. O Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 28, parágrafo 5º, não faz rodeio. Ele diz basicamente que, se a empresa virou um obstáculo para o consumidor receber o que é dele, o juiz pode simplesmente levantar o véu e buscar o patrimônio dos sócios. Simples assim. Então, o ponto principal é esse. A teoria menor é objetiva. Não precisa ficar provando fraude, desvio de finalidade, confusão patrimonial, nada daquela complicação toda da teoria maior. Aqui, basta a empresa não ter dinheiro para pagar e isso prejudicar o consumidor. O objetivo é muito claro. O risco do negócio é do empresário, não pode ser transferido para o cliente. Beleza, primeira peça encaixada. Agora vamos para a segunda peça do nosso quebra-cabeça, a multa por litigância de má-fé. E aqui, olha, a gente muda de assunto completamente. A lógica é outra. A gente não está falando mais de risco do negócio, mas sim de comportamento. A natureza dessa multa é punitiva. Ponto. Ela é uma sanção, um castigo mesmo, para quem usa o processo de forma suja, desleal. O famoso litigante ímprobo. É uma ferramenta para manter a ordem na casa, para disciplinar o processo. E aqui está o pulo do gato, a distinção que o STJ usou para decidir. Pensa comigo, essa multa não nasceu lá da relação de consumo. A origem dela é o comportamento da empresa dentro do processo judicial. Entende a diferença? Não é um risco do negócio, é uma sanção por um ilícito processual. Então, o que a gente tem é um choque de mundos. De um lado, uma teoria de direito material, focada em proteger o consumidor, e do outro, uma sanção de direito processual, focada em punir a deslealdade. Como é que o tribunal resolveu essa briga? A diferença fica gritante quando a gente bota os dois lado a lado, né? A teoria menor olha para a origem da dívida, que é a relação de consumo. Já a multa por má-fé olha para a origem da conduta, o comportamento dentro do processo. Uma que é ressarcir, a outra que é punir. São universos jurídicos totalmente diferentes. Com essas duas lógicas bem separadinhas na mesa, o caminho para o Superior Tribunal de Justiça ficou mais claro e eles chegaram a uma conclusão bem lógica. E aqui está a resposta oficial, o destaque do informativo do STJ lá no RESP 2180-289. A resposta é um sonoro não. Usar a teoria menor por si só não joga a responsabilidade da multa por má-fé no colo do sócio. E o motivo disso está todo no raciocínio do tribunal. Basicamente, o que o STJ fez foi separar as coisas. Disse, calma lá, a dívida do consumidor é um problema, a punição processual é outro problema completamente diferente. O argumento central é este, e faz todo sentido. A teoria menor existe para remover o obstáculo ao pagamento da dívida de consumo. A multa por má-fé não é essa dívida. Portanto, a dificuldade da empresa em pagar a multa não é o tal obstáculo que a lei do consumidor quer superar. Para conseguir jogar essa multa para o sócio, aí o caminho é outro, é o mais difícil. Teria que provar fraude ou abuso, ou seja, usar os requisitos da teoria maior.
Certo, mas e aí, o que isso muda para a gente na trincheira da advocacia? Como é que a gente traduz isso em estratégia prática no dia a dia? Bom, o resumo da ópera é o seguinte. Primeiro, para a dívida do consumidor, a teoria menor continua firme e forte e sendo uma ferramenta super poderosa. Segundo, os sócios ganham uma camada a mais de proteção contra essas multas processuais. E terceiro, e o mais importante para nós, temos que ser cirúrgicos na hora de peticionar, separar bem a cobrança da dívida principal da cobrança de sanções. E para a gente fechar, fica a reflexão. Ao separar essas responsabilidades, o STJ está, de fato, protegendo o patrimônio do sócio, reforçando a segurança jurídica para quem empreende? Ou será que, por outro lado, essa decisão não acaba enfraquecendo a multa por má-fé? Afinal, em casos de insolvência, ela pode virar uma punição sem efeito prático, né? É o eterno debate entre proteger o empreendedorismo e garantir a efetividade das sanções. Uma ótima questão para a gente discutir. Até a próxima!